Amém. Vamos orar. Jesus, muito obrigado mais uma vez por esse dia. Obrigado pela oportunidade que temos de nos reunir, de adorar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a nossa mente, que os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja realmente abertos, Pai, para ouvir a Tua palavra e para que ela possa transformar um pouquinho mais a nossa vida no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, lá no finalzinho, quase em Apocalipse já. Nós vamos ler o capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 João. João 1, 2, 3, Judas e Apocalipse, bem no finalzinho da Bíblia. Isso. 6 e 7. 1 João 1, 6 e 7. Diz assim: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está engasgando. Está bem delicadíssimo, né? Bom, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Um pouco do contexto histórico aqui. Essa carta de João, ela já foi escrita quase no finalzinho na vida dele. Estima-se ali entre 85 e 95 depois de Cristo. E ela foi escrita muito porque naquele momento da história se levantava um pensamento que se chamava pensamentos agnósticos. E esses pensamentos, né, essa maneira de pensar ali, ela trazia algumas coisas contrárias a Jesus. Então, eles falavam ali que as pessoas podiam viver a vida de qualquer maneira, sabe? Que não era bem assim como Jesus falava. Ia contra um pouco aquilo que a Bíblia dizia, né? Que os apóstolos diziam, que Jesus disse. E isso acontecia, e é interessante a gente dizer isso, ela acontecia dentro da igreja. Porque a gente pode pensar, tá bom, pensamentos, o mundo está cheio de pensamento aí fora. Mas João está escrevendo para a igreja. Ele está dizendo, gente, cuidado com esses pensamentos aí. Olha, cuidado com uma vida de qualquer jeito. Ele está chamando aí a atenção, né, para que Cristo seja realmente o centro. Né? Vamos ler aqui. Se andarmos na luz, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas a gente não anda em trevas, cara, a gente está mentindo. E aqui é o primeiro ponto que a gente vê, e é interessante a ligação que a gente vê dos últimos cultos que nós tivemos aqui, né? No último culto a gente falou sobre uma fé que a gente coloca na prática, né? Uma fé falada, ela não serve para muita coisa, mas uma fé que eu coloco em prática, essa é uma fé verdadeira. E o que João está dizendo aqui, em outras palavras, é muito parecido. O que João está dizendo aqui, olha, em um mundo que as pessoas vivem de aparência, né? Se a gente está olhando aqui hoje em dia, o mundo é aparência, né? As redes sociais são aparência.
né? Então a gente coloca lá sempre o que está bonitinho. O dia que a gente está todo destruído, né? A gente não coloca lá, né? Ah, mais um dia todo lascado aqui. Não, a gente coloca lá, mais um dia de sol, bonito, calor, piscina. É aparência, a gente... E no mundo desse, o que João está dizendo é assim, olha, cuidado com a incoerência. Cuidado com a incoerência entre o falar e o viver. E sabe uma coisa? Quando a gente estuda isso daí, a Poli vai falar até melhor que eu aqui, mas eu não vou lembrar o detalhe, mas assim, quando a gente, a Sara já falou também, quando a gente repete uma coisa muitas vezes, aquilo no nosso cérebro, na nossa cabeça se torna uma verdade. Os pedagogos aqui que já vão entender isso, né? Então, pensa, quanto mais a pessoa vive em uma mentira, quanto mais ela acredita e vive naquilo todo dia, mais aquilo se torna uma verdade absoluta para ela. E é difícil até a própria pessoa entender que ela está mentindo, porque aquilo é tão real, tão verdadeiro na cabeça, sabe, que vira uma história que ela não sabe mais distinguir a verdade e a mentira. E João está nos alertando isso há 2 anos atrás já. Gente, cuidado. Cuidado com a mentira contada várias vezes. A gente pode achar que é verdade, mas só pra gente. Ele está dizendo assim, olha, né, o que ele está dizendo aqui em 1:6. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, quer dizer, se estamos falando, que estamos aparentando alguma coisa, mas nossa vida não reflete isso, a gente está mentindo. Para quê? Para nós mesmos. Porque para Deus não é. Eu posso estar mentindo para os outros, mas para Deus eu não minto. E aí ele diz lá, e a gente não, e aí de novo, pratica a verdade. Né? De novo, é um pouco mais do mesmo que a gente viu nas últimas semanas. Não adianta muito a gente saber, se a gente não praticar. Saber, gente, todo mundo sabe. Qualquer pessoa no mundo que pegar a Bíblia e começar a ler os evangelhos ali, começar a ler, vai saber. Começar a estudar um pouco de teologia, começar a entender o Novo Testamento, começar a entender os livros lá, os canônicos, não canônicos, vai começar a entender o que é hermenêutica, vai começar a entender um monte de termo, vai começar a entender linguagens, vai começar a entender história, mas se isso tudo só for conhecimento, não vale para nada. O que vale é a prática. E é por isso que o próprio Jesus vai dizer que nós vamos nos surpreender um dia quando a gente chegar no céu. A gente vai falar assim, nossa, mas espera aí, esse daqui? Mas esse aqui não conhecia nada da Bíblia. Mas ele praticava o que ele conhecia. E talvez, não sei se vai ser possível isso ou não, mas a gente vai falar, poxa, mas cadê o outro irmãozinho lá que conhecia tudo? Por quê? Porque é isso. Conhecimento pelo conhecimento não gera transformação real. E aqui, o cuidado que a gente tem que ter, esse andar nas trevas que João está dizendo aqui, ele não necessariamente ele é andar cometendo pecado. Andar nas trevas, ele é viver um padrão de desobediência. Entende? Obviamente desobediência é pecado, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu não vou continuar roubando o seu roubo, entende? Mas se a minha vida não pratica a verdade, não adianta eu parar de fazer alguma coisa errada, porque parar de fazer coisa errada eu tenho que parar de qualquer jeito. Entende a diferença? Então assim, cuidado, andar em trevas, não, então tá bom, então eu não posso mais, sei lá, ir no boteco, não sei das quantas. Cara, isso aí a gente não convém fazer. Mas andar na luz é andar debaixo de Jesus. E aí, aqui eu quero contar uma pequena história, mas depois eu vou entrar numa história bíblica, mas uma história triste, que eu não tenho nenhum prazer assim, mas que a gente entender isso. A gente pode até estragar aquilo que Deus nos deu, se a gente não anda na verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, eu tenho certeza que eu esperei muito tempo, eu tenho certeza que a Sabrina é a mulher da minha vida, é a mulher que Jesus preparou para mim. Só que toda essa certeza, se eu não viver e praticar a verdade de Cristo no meu casamento, no meu relacionamento com ela,
eu vou estragar isso. Não é porque é de Deus que eu não consigo estragar. Entende o que eu quero dizer? E aí, esse é o exemplo que eu quero dar, infelizmente. Existia um pastor lá, muito famoso nos Estados Unidos, que ele lançou um livro muito tempo, talvez quase todo cristão já deve ter lido dele, que é o Bom Dia Espírito Santo. Bom, antigamente se lia muito, né? Hoje nem tanto. E nesse livro, você já leu já, irmão? E nesse livro lá, ele conta uma experiência que ele teve com o Espírito Santo, com Deus e tal. E numa parte do livro lá, ele vai contar uma história que ele conheceu uma mulher, que ele falou, cara, é a mulher da minha vida. E ele pediu lá um negócio pra Deus, ele falou assim, eu quero pedir um negócio muito doido, assim, mas eu quero ter certeza. Primeira vez que se encontrar essa menina e ela falar comigo, ela vai falar que fez um cheesecake pra mim. E aí ele encontrou ela no aeroporto, e no aeroporto ela vira pra ele do nada, do mais nada, e fala assim, então, eu fiz um cheesecake pra você. Uau, ele falou, uau, caramba, né? É a mulher da minha vida. Puxa, até aí, ok. Passaram-se muitos anos, isso aí eu não lembro quando foi, 30 anos atrás aí. Em 2010 eles se separaram. 2011, 12. Aí voltaram, reataram, casaram de novo. Eu falei, poxa, glória a Deus, né? Puxa vida, que legal. E aí essa semana eu fiquei sabendo que eles se separaram de novo. De novo, eu não estou aqui para julgar ele nem ela, tá bom? Não é esse o intuito aqui, porque eu não sei o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer, e aí também não estou dizendo que a culpa é dele ou que é dela, de novo, entendam por favor só o exemplo. É que se no nosso dia a dia, no mais ordinário da nossa vida, mais ordinário que a nossa casa não tem, entenda ordinário como uma coisa mais simples que tem para viver. Se a gente não viver Cristo na nossa casa, a gente estraga a nossa casa, a gente estraga a nossa vida. Sabe? Então, às vezes a gente pensa muito nisso assim, não, andar em luz significa que Deus vai me levantar e eu vou pregar para a multidão, que eu vou ser usado. Não! O que Deus quer é no mais simples possível que a gente seja cristão, que a gente ande na luz, que a gente não minta para nós mesmos, que a gente não minta achando que sabe alguma coisa, que tem alguma coisa, mas que se a gente olhar para o mais simples da nossa vida, a gente ainda está errado, a gente ainda está pecando. Então, o que eu quero dizer aqui não leve isso para um sobrenatural, sabe, aquela coisa, não, leve isso para a sua vida mais pessoal e mais simples possível, no seu relacionamento na tua casa, com teus filhos, com teu marido, com teus vizinhos, no nosso emprego, o mais simples possível, sabe, e é aí que Jesus quer ver quanto a gente está vivendo. É algo para a gente não ficar num exemplo só extra Bíblia. Eu lembrei essa manhã, eu acordei e lembrei disso. Aí acordei e ainda falei para Sabina, amor, preciso sentar ali um pouquinho. Eu lembrei de Sansão. Eu não vou ler toda a história de Sansão, mas eu deixo até para vocês, por curiosidade, para vocês lerem. Está lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 13, 14, 15, vai falar de Sansão. Vou dar um resumo aqui, tá bom? Acreditem em mim. Sansão, essa época, os israelitas viviam por juízes. Então, voltar um pouquinho. Moisés tirou eles do Egito, né? Eles andaram no deserto um bom tempo. E aí Moisés morreu. Josué é levantado para que eles entrassem na terra prometida. Eles entram na terra prometida, começam a ocupar ali as suas terras. Cada um tem a sua porção de terra, blá, 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 blá. E aí fica inviável ter uma pessoa comandando tudo. E aí eles começam a levantar juízes para cuidar. Então esses juízes eram levantados, vários juízes. E esses juízes, eles ajudavam o povo a decidir, a cuidar do povo e tudo mais. E um desses juízes que foi levantado, depois de um período muito grande de opressão, os filisteus estavam oprimindo ali o povo, estavam tentando, acabar com os judeus ali, com os israelitas. Deus um dia aparece para a mãe de Sansão e fala, olha, embora você seja estéril, eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser levantado para lutar contra os filisteus, para livrar o meu povo dos filisteus. E o seu filho vai ser separado, a Bíblia diz que ele vai ser um nazireu. E aí eu não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? Mas era uma pessoa que
que era hiper, mega separada ali para ser levantada. E aí a Bíblia vai contar um pouco da história desse rapaz, e esse rapaz ele começa a crescer, e ele começa a ganhar uma força física além do normal. Né? Ele era muito forte a ponto de levantar em uma certa etapa ali, uma porta de algumas toneladas e levantar e subir um morro com ela nas costas. Nesse nível. De matar um exército com uma mão. Esse nível de força. Bom, contada a história para vocês entenderem um pouco Sansão. Lá em Juízes 14:6 vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. E olha só, e ele chegou a rasgar um leão como se fosse nada. Com as próprias mãos assim, ó. Mas Sansão, ele começou a viver uma vida que não demonstrava a Deus. Então ele começou a fazer coisas que ele não deveria fazer. Ele começou a se envolver com pessoas que ele não deveria se envolver. Só que por muito tempo, aquela força que ele tinha não se esgotou. Então, aparentemente, tanto para ele quanto para as outras pessoas que estavam em volta, Sansão continuava sendo ungido de Deus. Continuava sendo, nossa, o separado. O que eu quero dizer aqui é que não importa o dom que a gente tenha, não importa quão bem a gente fale, não importa quão bem a gente toque, quão bem a gente cante, tudo isso, se não for acompanhado verdadeiramente de uma vida cristã, não serve para nada. Sansão era o cara, era o libertador de Israel, mas ele começou a viver uma luz, uma vida que não estava à luz, estava em trevas. Né? E aí João vai prosseguir lá, dizendo lá na parte do versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha só. Andar na luz não significa a gente ser perfeito. Porque a gente nunca vai ser perfeito, gente. Andar na luz é a gente caminhar. E aí eu volto 2 cultos para trás, quando a gente falou lá da escada da fé. Lembra? Que a gente já falou assim, cara, não é que a gente vai andar essa escada, não, a gente vai dar passo por passo. A gente vai lá, eu vou me esforçar para conseguir. Eu vou me esforçar para ter fé, eu vou me esforçar para ter, conhecimento da palavra, eu vou me esforçar para ter virtude, eu vou me esforçar para amar o meu irmão, eu vou me esforçar. É um esforço que nada tem a ver com a nossa salvação. Nossa salvação vem de Jesus. Mas esse esforço é de caminhar. E aqui não é diferente. O que o João está dizendo é, olha, a gente precisa andar na luz. E se a gente andar na luz, uma evidência é que a gente vai ter comunhão. Olha isso. Sabe qual foi um dos problemas de Sansão? Ele achava que ele era suficiente. E por ele achar que era suficiente, ele não escutou seus pais. Por ele achar que era suficiente, ele não escutou ninguém em sua volta. Ele simplesmente foi. E aí ele se envolveu com mulheres de outras tribos. Ele deu ouvidos para essa mulher. E o fim dele foi solidão e trevas. Ele foi preso, foi feito escravo, foi levado e ficou anos cego. Olha isso, sem visão. E sozinho. E andar na luz significa o contrário. Porque quando a gente anda em trevas, a gente fica sem visão. Você já desligou a luz no seu quarto, dá aquela topada no dedo assim? Fala, caramba, a cadeira está aqui. A gente estava andando sem luz. E mesmo a gente conhecendo onde a gente está, a gente tropeça, não é assim? Andar nas trevas é isso. É andar sem visão. Andar no escuro. Quando a gente anda no escuro, dá medo. Sabe? Quando a gente anda no escuro, a gente não quer. Mas se a gente vai para a luz, e se a gente está na luz, uma das coisas que reflete isso é a comunhão.
É isso que a gente tem falado muito aqui, sabe? Da gente olhar um para o outro, se importar com o outro, de conhecer o outro, de desejar o bem para o outro, de sentir falta do outro. De novo, isso não é forçado, isso não é porque eu preciso fazer, porque o pastor... Não. Isso é evidência que eu estou andando com Cristo. Se eu estou andando com Cristo, eu não quero me isolar mais. Sabe, eu lembro muito bem da minha... Eu me lembro muito bem na minha adolescência, quando eu estava lá andando, caminhando com Cristo na igreja, e eu comecei a me desviar do caminho, sabe? Comecei a achar que eu podia resolver a coisa sem Deus. Eu lembro que a primeira coisa que eu quis é me afastar das pessoas, porque eu não queria ser julgado, porque eu queria fazer o que eu queria fazer, entende? E se eu fizesse as coisas erradas que eu estava querendo fazer e comecei a fazer com as pessoas que estavam em minha volta, eu ia ser julgado na minha visão, entende? Mas eu receberia conselhos sábios, inclusive, mas eu não queria conselhos sábios. É nesse exato ponto que a gente tem que falar, peraí, cara, se eu não estou fugindo, é porque tem alguma coisa errada, cara. Sabe, se eu quero me esconder, é porque tem coisa errada. E aí é um ponto que a gente precisa sondar o nosso coração, sabe, falar, peraí, mas será que é isso mesmo? E a gente não se deixar levar por isso, porque se a gente deixar levar por isso, e fazer as coisas por obrigação, fazer as coisas porque, sei lá, porque o outro está mandando, eu vou cair nesse caminho, e é um caminho de trevas. E é isso, né? O foco também não é o meu testemunho aqui hoje, mas, cara, eu andei 8 anos num caminho que não tinha nada a ver, de trevas total, assim, e pela total misericórdia de Deus, Ele me atraiu de volta. Não tinha nenhuma glória, não tem nada assim que eu possa falar, nossa, eu nada. Eu só mereci aquilo mesmo porque eu busquei aquilo. Mas pela total misericórdia de Deus, um dia a gente pode contar aqui com mais calma e tudo mais, mas, sabe, Ele me atraiu de volta, e glória a Deus por isso. Mas é tão clara a evidência de trevas. Oi? É tão clara a evidência de trevas, sabe, de luz, de querer andar sozinho, de querer andar em comunhão. É isso, sabe, andar na luz envolve confissão, andar na luz envolve, e aí entenda isso, eu quero explicar, prestação de contas, e aí eu quero explicar um pouco isso, não é eu dar satisfação da minha vida para o outro, não é isso não, mas andar na luz significa que todos estão vendo o que eu estou fazendo, sabe, e eu não faço isso porque eu tenho obrigação, eu faço isso porque eu sei quem eu sou, e eu sei quem é Deus em mim. Então, a Bíblia vai dizer, e eu também não quero entrar em detalhes disso, mas assim, Paulo vai dizer assim, olha, se você está num lugar e você sabe que se você fizer alguma coisa, você vai fazer o seu irmão pecar, olha a maturidade. O que você vai fazer? Você não faz. Mas é errado? Não. Mas por que eu não posso fazer então? Dane-se meu irmão. Eu quero ele que se converta. Entende? Esse é o pensamento que não é maduro. Esse é o pensamento que não anda porque não se importa com a comunhão. Agora, se eu me importo com a comunhão, não é que eu vou viver de fachada. Eu vou olhar e vou falar assim, poxa, por mais que eu ache que isso não tem problema nenhum, eu não quero fazer, eu não vou fazer, porque eu posso fazer o meu irmão pecar. É amor. Entende? Não é obrigação, não é esconder. É isso que é prestar contas, é isso que é estar interessado com a vida do meu irmão. Então, se tem assunto que não vai enriquecer, eu não trago para a mesa. Mas isso é maturidade, isso é caminhar. Por quê? Porque não edifica. Sabe? Eu vou trazer o que edifica, eu vou trazer o que engrandece a Deus, eu vou trazer o que traz a luz para algumas coisas. E o resto, cara, deixa para depois. Deixa para uma palavra, deixa para uma conversa mais íntima, mais séria, mais direcionada. E as coisas vão. Andar na luz significa abandonar segredos corroem a nossa alma. Às vezes a gente acha que fala assim, não, isso aqui, tudo bem. Isso aqui eu já coloquei uma pedra em cima. Cara, colocar uma pedra em cima é ruim. Você já colocou uma pedra em cima de uma carne e deixou ela lá? Pega uma carne, um pedaço de bife aí, vai no jardim, coloca uma pedra em cima e deixa lá.
Imagina, não tem mais nada ali não. Coloquei uma pedra em cima disso. Vai não vou dizer um mês, porque o mês já acabou, né? Mas vai daqui uns 2, 3 dias lá e levanta aquela carne. Carniça. Bicho para todo lado. Fedor. É isso. A gente acha que a gente colocando alguma coisa em cima e tampando, e jogando para trás, a gente vai ser curado. Mas o que a gente está fazendo, na verdade, é curtindo aquela peça, sabe? É estragando mais. E andar na luz significa exatamente isso, gente. Abandonar isso. É a gente poder chegar aos pés de Jesus e falar: Jesus, eu não quero mais viver com isso. Eu não quero mais, sabe? Eu não quero mais que isso me machuque toda vez que eu lembro. Eu não quero mais que isso me doa toda vez que eu falo. Eu quero ser curado disso. Eu quero ser liberto disso. E eu sei que é muito comum a gente ter sido magoado, a gente ter sido entristecido, a gente ter sido machucado durante a nossa vida. Cada um tem uma história aqui. O fato é, a gente precisa estar dispostos a entender que andar na luz significa a gente ser curado por Deus. Andar na luz significa, de novo, a gente ter relacionamentos saudáveis com os nossos irmãos. Relacionamentos de amor, de carinho, de cumplicidade, de se alegrar quando a nossa irmã vai se batizar. E fala: cara, que da hora, vamos todo mundo. Ai, por quê? Por quê? Ah, mas, cara, por quê? Porque é Deus agindo na vida da nossa irmã. É se alegrar quando uma outra irmã, ela fala assim: não, agora eu resolvi, eu vou mudar alguma coisa na minha vida. E fala assim: é isso, vamos todo mundo junto. Por quê? Porque é isso, relacionamento. Andar na luz significa submissão à palavra de Deus. Sabe, é olhar isso daqui. E a gente às vezes não faz isso de verdade, mas a gente faz isso por dentro, que é assim: nossa, olha o que está falando aqui, nossa, Jonathan, não, mas isso aqui não serve para mim. Isso aqui eu vou deixar para lá. Não. Olha, esse versículo assim, essa promessa aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, glória a Deus, aqui. Não, mas espera aí, eu preciso... Não, essa aqui eu não quero, não. Essa aqui não é legal. Essa eu não quero. Não. Andar na luz, que significa andar com Cristo, significa se submeter à vontade dele, à palavra dele. E vai ter palavras e coisas que vão doer no nosso eu, vão doer no nosso orgulho, vão doer na nossa vida, porque machuca, porque revira uma pedra que estava quietinha ali, e esse cheiro e essa carne vai sair lá de baixo. E eu não quero que as pessoas vejam isso de mim, entende? E eu também não estou dizendo aqui que a gente se expor isso para todo mundo. Entenda isso, por favor. Estou dizendo que a gente precisa querer ser curado, procurar pessoas certas, procurar Deus em primeiro lugar. O sangue de Jesus é o que Sansão não teve acesso lá, sabe? Mas nós temos acesso. A gente tem acesso ao sangue de Jesus, que já nos purificou de todos os nossos pecados. Jesus, ele não morreu na cruz pelos pecados que a gente cometeu e a gente... Não. Jesus morreu na cruz pelos pecados que a gente ainda nem cometeu, porque ele já sabia que a gente ia cometer. Sabe? E aí vem a outra parte ali, né? De 1 João 1,7, que diz lá: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então olha só, já a gente lê inteiro, né? Se andarmos na luz, se existe uma condição aqui. Como Ele está na luz, nós vamos ter comunhão com os nossos irmãos. E esse caminho de comunhão vai fazer que o sangue dele nos purifique de todo o pecado. O que João está dizendo é: olha, se essa luz realmente, se você entender que eu quero caminhar nessa luz, o sangue dele vem, e ele nos purifica, ele nos limpa, ele nos cura. Sansão, só para a gente terminar a história dele lá, ele viveu uma restauração na vida dele. Nos últimos instantes da vida dele, ele orou para Deus, e ele falou: Deus, só mais uma vez eu te peço, restaura a minha força, para que os seus inimigos possam entender quem é o Senhor.
E por uma última vez ele conseguiu restaurar as forças dele. E a Bíblia diz que ele estava preso. Ele era usado como um animal para divertir. Olha isso, que absurdo. Ele estava preso entre duas colunas principais dentro do templo pagão dos filisteus. E por uma última vez Deus restaurou a força dele. E ele derrubou aquele templo com todos os filisteus lá dentro. Sansão poderia ter vivido uma vida muito diferente disso. Eu acho que vocês entendem isso. Como nós podemos viver uma vida diferente. A gente não precisa estar no último dia da nossa vida para que, infelizmente, eu já vi muito isso, né? Para que a gente fique numa cama lá, sabe? Para que aí a gente possa lembrar, falar, nossa, eu preciso pedir perdão pro meu filho, eu preciso pedir perdão pro meu tio, chama lá o Zezinho, que eu preciso falar com ele. Já viram isso ou não? Sem misericórdia de Deus, gente. A gente não precisa passar por isso. A gente pode viver uma vida restaurada a partir de agora. Sabe? A gente pode viver essa vida curada. A gente pode viver uma vida nova. Uma história nova. E é isso que eu sei que Deus tem preparado para nós aqui. Deus tem nos dado uma nova oportunidade de vida com Ele. Uma vida nova, restaurada, curada. Sabe? Uma vida sem dores, sem preocupação, mas assim, sabe? Sem levar uma coisa pesada, sabe? Amarrada. Preocupação a gente vai ter, dores nós vamos ter, mas se a gente estiver com Ele, a certeza que Ele nos dá é que vai ser mais leve. Sabe, o convite que nós temos hoje, essa manhã aqui, é esse. Viver um caminho de restauração. Que a gente consiga andar na luz, seguindo a verdade, vivendo em comunhão. Porque a luz, ela revela exatamente isso. Sabe, a cura de Deus. Que a gente não se acostume em viver uma vida religiosa. Conhecer a Deus e a Bíblia, participar de um culto ou de uma igreja, não significa nada, gente. Significa alguma coisa se a gente conseguir andar com Jesus na nossa vida. Eu estou dizendo que andar em comunhão na igreja não é importante. Acabamos de falar aqui, né? É muito importante. Mas ela não é nada se a gente não permitir que Jesus realmente transforme, sabe? Se Jesus realmente entre, cure, liberte, faça diferente. Nossa maneira de pensar muda. Nossa maneira de viver muda. A nossa motivação de andar, de acordar amanhã, segunda-feira e falar, mais uma semana, vai mudar. Muda. O peso sai e entra a satisfação de ter mais um dia. A gente vai acordar amanhã, em vez de pensar, mais um dia, que canseira, a gente vai lembrar, uau, a misericórdia do Senhor se renovou mais essa manhã. Como eu sou privilegiado. A Bíblia diz que a misericórdia dele se renova todas as manhãs. Olha que privilégio que a gente tem. Você entende como é a mudança de mentalidade? Então, em vez de a gente pensar, ai, como é duro, ai, como é difícil, ai, como dói, ai, a gente vai mudar, não, ai, como Jesus é maravilhoso. Ai, como a misericórdia dele é boa, como o sangue dele já passou pela minha vida. E aí, da mesma maneira que eu falei no começo, que a gente repetir, vai se tornar uma verdade. Você imagina se uma mentira tornando verdade, imagina uma verdade sendo verdade. Ela é transformadora, irmãos. E é essa experiência que o Senhor deseja que a gente viva cada dia mais em nossas vidas. Cada dia. Uma nova experiência. A gente conhecer um novo Jesus. Sabe, talvez a gente conheça um Jesus longe, um Jesus histórico. Um Jesus que morreu lá 2000 anos atrás na cruz. Ou um Jesus que está lá no céu. Não. Jesus quer se apresentar como alguém vivo. Como nós cantamos aqui, o Espírito Santo dele é bem-vindo, sabe? Ele é presente, ele é real. O Espírito Santo, gente, não é esse ventinho aqui no nosso ventilador, não. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Deus, Filho e Espírito Santo. Sabe? E é ele que quer ter essa comunhão com a gente. Diária com a gente. E a gente poder falar, a gente poder contar, a gente poder ouvir. Como que a gente ouve? Aqui dentro. A gente vai ouvir aqui.
a gente vai sentir um conforto, a gente vai sentir um alívio, a gente vai sentir alegria, a gente vai poder falar, isso é Jesus na minha vida. E essa experiência que nós somos levados essa manhã a ter mais uma vez. Amém? Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos e comece a pensar um pouquinho aí na tua vida. Comece a pensar um pouquinho em tudo que a gente falou aqui. Talvez em algo que te chamou a atenção. E mais do que falar para alguma pessoa, comece falando para Jesus, do seu jeitinho aí. Não precisa ser alto não. Mas comece falando para Ele, Jesus, eu quero mais do Senhor. Sabe, eu quero andar na luz a cada dia mais. Eu não quero mais ter pontos de trevas em minha vida. Eu não quero ter mais mágoa, tristeza. Sabe, eu não quero mais ficar remoendo sentimentos. Eu quero ser curado, quero ser liberto. Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela constrói, Pai. A Tua palavra, ela transforma. A Tua palavra, ela se manifesta de uma forma tão generosa e tão amorosa, Jesus. Obrigado porque ela nos confronta. Ela nos revela quem nós somos. E quanto nós precisamos do Senhor, Jesus. Obrigado porque eu sei que eu preciso mais do Senhor hoje do que eu precisava ontem, papai. E muito obrigado por isso, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. E nós declaramos aqui essa manhã que nós queremos andar na Tua luz, Pai. Queremos andar na Tua verdade. Queremos ter uma vida sincera e verdadeira, uma fé prática, que exerce verdadeiramente aquilo que temos aprendido e ouvido do Senhor. E eu peço que o Senhor mais uma vez possa transformar e entrar em cada vida aqui, Jesus. Nós precisamos do Senhor, precisamos deste amor incondicional, papai. Precisamos ser acariciados, amados, afagados, abraçados. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o Senhor nos transforma. Muito obrigado porque o Senhor nos cura dos nossos traumas, dos nossos medos. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos e nós te louvamos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.